Vamos falar de outro assunto importantíssimo, a gente tem tocado muito nessa tecla, porque atinge a vida de todos nós, sem exceção, né? Lei Geral de Proteção de Dados, mas agora com foco na área da saúde. Para a gente esclarecer algumas dúvidas, o Maurício Ribeiro Rota, que é sócio fundador da Gap Compliance, está com a gente para trazer esclarecimentos. Maurício, obrigado por estar conosco aqui. Tem muita coisa para tirar dúvida, ainda sou um pouco confuso na cabeça das pessoas, ainda mais quando o assunto é saúde. Poxa, no hospital, na clínica, até na farmácia, tem que estar todo mundo atento a essas novas regulamentações, né? Boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma satisfação estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante. E, realmente, quando nós pensamos na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados na área da saúde, a responsabilidade de clínicas, farmácias, hospitais acaba sendo redobrada, porque nós estamos falando de dados pessoais sensíveis, que são normalmente tratados por um hospital, por uma clínica. Então, a legislação pede assim, um cuidado redobrado, principalmente na maneira como os dados serão coletados, onde eles serão armazenados, com quem serão compartilhados, em que momento serão excluídos. Precisamos, sim, ter muita cautela e cuidado na forma como esses dados serão manuseados no dia a dia dessas organizações. Então é possível afirmar que o cuidado tem que ser redobrado a partir de já, não dá mais para perder tempo, é preciso investir também nessas cautelas por conta da segurança de quem está usando esse tipo de serviço? Sem dúvida, Polito. Com certeza, um dos aspectos que a nossa lei dá mais ênfase é justamente na cautela, no cuidado e na prudência que as clínicas, os hospitais, as farmácias precisam ter ao lidar com esse tipo de informação. Os dados da saúde, dados biométricos, dados genéticos, são considerados dados muito valiosos e assim, muito importantes para cada um de nós. Então, a maneira como eles vão ser tratados por essas organizações precisam estar de acordo com as recomendações presentes na Lei Geral de Proteção de Dados. E não são recomendações assim de fácil aplicação ou entendimento. Por isso que nós recomendamos sempre muita atenção na maneira pela qual esses dados serão manuseados por essas organizações. Pois é, por falar em aplicação, na prática, o que essas empresas têm que fazer? A adequação tem que ser imediata. Sem dúvida. E a ideia é que as organizações verifiquem a maneira pela qual os dados são coletados ou tratados no seu dia a dia. Por exemplo, no momento em que um paciente é recebido numa clínica ou no hospital, no momento que um prontuário médico é aberto ou é armazenado, ou ainda quando clínicas, hospitais, laboratórios compartilham dados entre si. A verdade é que hoje as empresas que atuam na área da saúde acabam compartilhando uma grande quantidade de dados, e esses dados são sensíveis. Acaba existindo aí uma formação de cadeia de tutelas de dados, e todas as empresas que compartilham esses dados, sejam clínicas, sejam laboratórios, sejam hospitais, sejam operadoras da saúde, acabam se responsabilizando pelo cuidado e pelo tratamento adequado que esses dados precisam receber. Então, é necessário que as empresas tenham a compreensão da maneira pela qual os dados são coletados desde o início, desde a recepção do paciente até o final, quando o tratamento, o atendimento daquele paciente se encerrou. Então, na prática, pelo que você está me dizendo, essas empresas vão ter que realmente mudar as políticas de abastecimento de informações e, essencialmente, capacitar toda a turma que trabalha diretamente com esses dados, né? Perfeito, Polito. A ideia é essa mesmo. Então, as empresas precisam ter políticas, né, como, por exemplo, política de segurança da informação, política de privacidade. Então, tem uma série de políticas e procedimentos que precisam ser estabelecidos e, principalmente, eu penso que talvez esse seja o maior aspecto, realizar treinamento e conscientização de todos os envolvidos. Sem dúvida alguma, sem um bom treinamento e uma boa conscientização das pessoas, não adianta que as empresas tenham os melhores sistemas ou os melhores mecanismos de defesa. Quem, no final das contas, faz toda a diferença quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente na área da saúde, somos nós, as pessoas. Hoje nós batemos um papo, poxa, extremamente esclarecedor e importante, ainda mais no meio como é hoje, né, Maurício?
Só se fala em informação, segurança da informação. A gente tem que estar seguro, onde quer que a gente esteja, né? Maurício Rota, que é sócio fundador da Gap Compliance, trouxe esse monte de esclarecimentos. A gente tem tentado trazer à tona essas informações de um jeito mais tranquilo para que todo mundo possa entender. Obrigado, Maurício. Boa semana. Boa semana, Polito. Obrigado.